Irmãos, como é bom poder olhar para as letras dos louvores e já trazer ao nosso coração, à nossa mente, reflexões e sentido porque estamos aqui nesta manhã. É uma alegria muito grande no dia de hoje também celebrarmos aí a nível global, digamos assim, até bem muito forte nessa questão Brasil também, essa celebração, comemoração do Dia das Mães. Então, primeiramente aqui eu quero deixar os meus parabéns a você, mamãe, que Deus continue te abençoando, te dando cada vez mais sabedoria por ser mãe. E como o nosso tema da mensagem hoje nos direcionará na questão do comportamento humano e na dádiva divina, ser mãe é uma dádiva divina. É um presente de Deus. E quando eu olho para as Sagradas Escrituras, a gente entende todo o contexto, todo o propósito de Deus em relação à criação dele, está ali a figura da mãe, está ali essa figura maravilhosa nas nossas vidas. Então, parabéns, mamães. Deus continue a abençoá-las a cada dia. Queridos, abra sua Bíblia comigo lá na Epístola de Tiago. Está quase lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa exposição. Nós estamos iniciando essa série de exposição da mensagem no livro de Tiago. Domingo passado nós já expomos o primeiro capítulo de Tiago, trazendo para nós alguns benefícios da aprovação. Aprovação essa que é Deus que nos prova a todo momento. Deus nos prova a todo momento para que sejamos aprovados diante dele, para que possamos reconhecer exatamente a respeito da nossa perseverança, a respeito da fé, da aprovação da nossa fé, a respeito também do nosso coração sincero diante de Deus, que é um dos comportamentos que mais nós temos que trabalhar no nosso coração. E nós já entendemos que a Epístola de Tiago ela foi escrita vou usar esse termo aqui, nos incluindo dentro dessa irmandade. Ela foi escrita a irmãos judeus, irmãos que estavam sendo perseguidos, separados. Então ele no primeiro versículo vai dizer a respeito dos irmãos das 12 tribos que estavam na diáspora, nessa separação. E é interessante que o livro de Tiago também, eu falei semana passada e repito hoje aqui, dentro do possível, vou falar dessa maneira, mas dentro do possível leia essa epístola, para que você possa entender que é uma epístola que ela é composta de muitos imperativos, muitas ordens. E quando a gente fala de imperativos e ordens, quando a Bíblia trata isso ao nosso coração, nos está dando ordens mesmo. Faça assim, faça dessa forma. E nós vamos ver aí, basicamente, o livro de Tiago inteiro nos dando essa ideia da vida prática da palavra, da prática daquilo que nós acreditamos em fé, daquilo que nós realmente defendemos numa apologia cristã hoje, na fé. E a apologia nossa cristã hoje não é discutir, não é que você tenha mais conhecimento, porque a gente sabe que muitas vezes aquele que tem muito conhecimento muitas vezes é vazio espiritualmente. E a palavra de Deus nos ensina ao quê? A não sermos vazios espiritualmente. Nós discernimos as coisas espirituais. As coisas carnais muitas vezes nos trazem prejuízos. E aí nós vemos hoje um tema muito relevante para nós nesse livro, o comportamento humano. Quando nós pensamos na relação do comportamento humano, quanto comportamento nós tivemos essa semana que não agradaram a Deus? Quantos? E quantos comportamentos nós observamos nas pessoas que nós falamos assim, puxa, às vezes até julgamos. Não é nosso papel fazer isso também. Mas quando a gente fala do comportamento humano e a dádiva divina, nós vamos ver dois extremos diferentes. E aí, como cristãos,
nós temos que entender qual o meu papel no comportamento humano, o que eu devo demonstrar aonde eu estou no comportamento humano. Porque se nós formos olhar o texto agora e começarmos a separar o que é o comportamento humano, o que é a dádiva divina, nós vamos, assim, ficarmos maravilhados na dádiva divina. E minha primeira pergunta para nós nessa manhã é assim: estarmos aqui hoje, nessa manhã, para celebrarmos daqui a pouco a Santa Ceia, participarmos dos dois elementos, um que simboliza o corpo do Senhor e outro que simboliza o sangue do Senhor. Em redenção, o quê? Os nossos pecados, trazer à nossa memória o sacrifício lá na cruz. Isso é ou não é uma dádiva de Deus para nós? Isto é ou não é um presente de Deus para nós? Estarmos aqui, nesta manhã, entre irmãos, como igreja, como nós cantamos aqui, Santo, 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 a igreja, os remidos, é uma dádiva de Deus ou não é? Você ser abençoado por Deus no seu emprego, abençoado por Deus onde você está, no seu lar, é uma dádiva de Deus ou não é? Você reconhece isso na sua vida? Você entende isso? Ou trilhamos a nossa caminhada cristã como peregrinos somente na condição humana? Nós temos que analisar isso na nossa vida cristã. E meu convite para você nesta manhã é esse. É olhar exatamente, pelo menos para duas verdades aqui que nós vamos destacar no texto. Dentro de tudo que nós vamos ler daqui a pouco. E explicar e expor. Uma é a condição humana. E uma é a dádiva divina. E na condição humana é olhar para o seu coração, olhar para a sua vida hoje. Porque você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso hoje para mudar amanhã. Ou já sair daqui pensando a respeito disso. Porque a dádiva divina, ela não muda. Ela está presente na sua vida. A salvação em Cristo Jesus, podemos dizer que é um presente de Deus. Porque eu e você não merecíamos. Estávamos condenados. Não merecíamos. O apóstolo Paulo, quando nós lemos Romanos capítulo 7, eu te convido para fazer isso depois, você vai perceber lá o quanto o apóstolo Paulo reconhece o quanto ele é pecador. O quanto ele é necessitado da graça de Deus. E o quanto nós hoje somos necessitados dessa graça, dessa misericórdia de Deus. E lá ele vai relatar a partir do capítulo 6. Tem um texto em Romanos capítulo 6, versículo 23, que é bem conhecido de todos nós. Quando ele escreve lá, olha, o salário do pecado é a morte. E aí parou por aí? Se parássemos por aí, nós teríamos aquela observação assim, esse é o comportamento humano. O salário do pecado. Nós pecamos. O que merecemos? A morte. Mas não para aí. E aí, Deus, pela graça dele, vem e mostra a dádiva divina, o presente divino. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, construindo os dois, tanto o comportamento humano presente nesse versículo e a dádiva divina, nós temos que glorificar a Deus todo momento. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dádiva de Deus. Como eu mencionei, estarmos aqui hoje, pense a respeito disso. É presente de Deus. Ao levantarmos hoje, abrir os nossos olhos, é dádiva de Deus. E nós vamos olhar para o texto e aqui destacar duas verdades muito presentes na nossa vida. Duas verdades que nós temos que estar atentos na nossa vida. Vamos ler o texto a partir do versículo 9. Nós estamos dando continuidade na exposição. A partir do versículo 9, nós iremos ler do 9 até o 18. Versículo 9 diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade,
e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Pode manter sua Bíblia aberta, me acompanhe aqui na exposição. E é interessante que Tiago, ele relata, ele escreve sempre aos irmãos. E há uma demonstração realmente assim de cuidado, de carinho relacionado com essa frase. E no versículo 9, rapidamente, para nós entendermos um pouco dessa questão do comportamento humano e a dádiva divina, nós percebemos que Tiago, ele estabelece aqui uma comparação bem interessante entre duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas que estão dentro do contexto da igreja, a qual ele está escrevendo, entre esses irmãos. E a primeira classe, ele fala de uma forma dizendo que o irmão de condição humilde, ele faça o quê? Ele se glorie na sua dignidade. Quando nós olhamos para esse versículo e pensamos, o que Tiago quer dizer com isso? Direcionando a esse irmão de condição humilde, entendendo que no contexto ali da igreja, vou usar esse termo, havia essas duas categorias de pessoas que conviviam juntos. E olha que interessante para nós pensarmos o que é um contexto de uma igreja. Quem que está inserido dentro de uma igreja? Pense nos dias atuais hoje. Nós estamos aqui, ainda não somos emancipados como igreja, somos congregação ainda, mas cada um de nós aqui temos um comportamento de vida diferente. Temos classificações dos nossos comportamentos, da nossa classe social diferente. Mas o que nos une? O que nos traz a união, sem fazer acepção dos outros? E é esse no primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. O nosso comportamento humano, muitas vezes, vai promover a acepção de pessoas entre uns e os outros, dentro do próprio contexto da igreja. E aí Tiago está dizendo aos irmãos aqui, os irmãos de condição mais humilde, gloriem-se na sua dignidade. Que dignidade que Tiago está dizendo aqui? Aquela dignidade que eu e você entendemos a respeito quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando assumimos um compromisso verdadeiro, real, de realmente declarar mudança na nossa vida. Não importa como eu sou, o que eu sou, não importa o que eu tenho e o que eu não tenho. O conselho de Tiago é: glorie-se na sua dignidade. Seja digno daquilo que você tem o direito de se gloriar. E nós, como cristãos, nós temos todo o direito de nos gloriarmos da salvação.
da alegria que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor nos entrega como dádiva todos os dias. E o nosso comportamento humano aqui é: glorie-se na sua dignidade. Como dizendo aos irmãos aqui. Aí ele faz uma descrição para a segunda classe aqui. Uma segunda situação aqui. Mostrando, olha, e o rico? Que ele faça o quê? Na sua insignificância. Ou glorie na sua insignificância. Porque provavelmente, dentro do contexto, aqui não, o texto não diz isso, mas quando mais para frente nós vamos ver algo semelhante disso, que o Tiago vai sempre abordar nessa questão da humildade, que é o que nós precisamos a cada dia entender e colocar em prática. O nosso coração egocêntrico, orgulhoso, muitas vezes esquece de tudo que Tiago expõe aqui aos irmãos, relacionado lá a Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de coração, porque esses verão o quê? O reino dos céus. E ele vem tratando de novo a respeito da humildade. E ele faz uma comparação do que acontece com aquele que é vaidoso no coração da riqueza. Ou dizendo assim, daquele que tem o seu coração na riqueza. É como a flor do campo. O sol bate, murcha, some. E ele diz assim, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Que sentido tem não olharmos para a dádiva divina? Temos que olhar para a dádiva divina. E a dádiva divina faz com que os corações sejam confrontados. Irmão de situação mais humilde, aqui na situação, glorie na sua dignidade. Os ricos, de uma situação melhor, olhe a sua insignificância. Quem é você? E ele usa essa imagem da natureza para dar o exemplo ilustrativo, dizendo: é bonito ver uma flor murcha? Não. Ele dá essa ideia. E aí ele vem de novo mostrando a questão do comportamento humano. E um dos comportamentos humanos que nós muitas vezes deixamos de lado é ser bem-aventurado. O termo lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, o bem-aventurado, é aquela palavrinha que todo mundo procura hoje. Somente as pessoas que não conhecem a Cristo, mas é aquela palavrinha que todo mundo conhece. O que é ser bem-aventurado? Alguns vão traduzir como feliz, alegre. E quem não procura essa questão da felicidade lá fora? Nós falamos um pouco semana passada aqui dos benefícios da aprovação. E um dos benefícios é a alegria. É termos alegria diante das provações. Alegria diante das provações porque sabemos que é Deus que nos prova. É Deus que está a todo momento nos provando para ver a sinceridade do nosso coração. E hoje nós estamos falando da questão do nosso comportamento humano. O quanto nós entendemos a respeito de sermos bem-aventurados. O quanto essas pessoas que estavam ouvindo aqui, lendo a epístola de Tiago, dizendo: olha, bem-aventurado o homem que suporta, que resiste com perseverança. O quê? A aprovação. Há um comportamento exigido aqui, nosso, humano, de ser bem-aventurado, de realmente olhar, suportar com perseverança, aprovação. Para quê? Por que eu tenho que colocar em prática esse comportamento humano de ser bem-aventurado, dependendo da situação? Mas realmente olhar que eu devo suportar isso e com perseverança. Para quê? Para que eu seja aprovado. E eu sendo aprovado, entra a dádiva divina. Que há uma promessa aqui, que eu e você almejamos. Mas o texto diz assim: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que olha a condição, o amam. Amamos o Senhor verdadeiramente?
essa é a condição. E o texto aqui vai traduzir essa coroa da vida como aquele atleta, aquela pessoa que realmente está numa competição, digamos assim, e aí ele vai receber a coroa da vitória. A coroa realmente, ele diz, da vida aqui. Mas para isso, nós temos realmente que entender o amar a Deus. Por isso que o nosso comportamento humano, essa primeira verdade aqui, ele nos separa da dádiva divina. Então devemos olhar mais para o comportamento humano, no pleno século XXI, no nosso contexto diário, para que possamos enxergar a dádiva divina. E meu convite é, você consegue enxergar a dádiva divina nisso? Quem falou para os seus ouvintes, bem-aventurado, bem-aventurado? Quando você olha Mateus capítulo 5, há pelo menos 9 repetições dessa palavra lá. 9! E muitas vezes esquecemos disso no nosso dia a dia. E Tiago vai relembrar aqui os irmãos. Porque Tiago, lembram? Tiago é irmão de Jesus lá. Ele viveu nesse contexto, ouvindo Jesus. E aí nós temos o grande privilégio hoje de olhar assim e falar, eu devo ser bem-aventurado. E entender, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança, com persistência, digamos assim também, para que eu seja aprovado. Um grande defeito nosso é que nós queremos, muitas vezes não queremos ser aprovados por Deus. Nós queremos ser aprovados pelas pessoas. No meio que vivemos, ser aprovado, ser aceito pelas pessoas. E esquecemos muitas vezes que devemos ser aprovados por Deus, não pelas pessoas. Por Deus. Então a primeira verdade, repito novamente, é o nosso comportamento humano hoje nos separa, nos afasta da dádiva divina. Estamos cegos muitas vezes, não enxergamos. E aí Tiago vai tratar algo que é bem peculiar nos nossos dias a dias. Algo que muitas vezes nós não entendemos. Porque muitas vezes não estamos no âmbito espiritual, estamos mais no carnal. Já ouviram aquela expressão assim, nossa, fui tentado, é uma tentação. Vou usar um termo bem figurativo aqui, bem simples. Nossa, estou perdendo uns quilinhos, mas esse chocolate é... Usamos alguns termos assim. O que é a tentação, né? E Tiago vai explicar aqui. Ele vai dizer assim, olha, não diga, ninguém pode dizer, né, que ele é tentado por Deus. É até estranho isso, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque sabemos, cantamos hoje, santo, santo, santo. Deus é santo. Deus não tenta ninguém. Quem é o autor da tentação? Tem duas situações. Uma, o nosso próprio comportamento humano e a cooperação de Satanás, do diabo também. Por isso, nós temos que estar observando, olhando sempre para a dádiva divina. E o texto é claro. Tiago está lembrando aqueles irmãos dizendo assim, ó, ninguém pode dizer isso. Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Aí quando nós olhamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, eu vou ler para os irmãos, só para os irmãos, 10, 13. Apóstolo escreve às igrejas de Coríntios. Não vos sobreveio tentação, preste atenção, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que serais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais
suportar. De que forma eu suporto uma tentação? No nosso contexto hoje, olhando a dádiva divina. Deus me deu a dádiva divina de ter o Espírito Santo em mim, que me ajuda a não cair nas tentações. E as tentações, a tentação ela é um processo. E o texto vai mostrar aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Dá até para fazer uma continha matemática aqui. Tentação, mais cobiça, mais atração, mais sedução, igual ao quê? Pecado e morte. É o que o texto vai dizer. Comportamento humano. Comportamento humano. O nosso comportamento humano, hoje, diz muita coisa. Principalmente na vida cristã. Ele está tratando aqui, dizendo, olha, primeiro é a cobiça. Vocês, irmãos, cobiçam primeiro. Nós cobiçamos primeiro. E vamos alimentando. Alimentamos algo no coração. Quando esta o atrai e seduz, aí vem então o pecado. Olha só quantas lições Tiago nos traz nesta manhã. E aí, por último, baseado na segunda verdade, na soberania de Deus. A primeira verdade nós tratamos aqui relacionada ao comportamento. E a segunda verdade é algo que muitas vezes nós não sabemos diferenciar na nossa vida. Somente na vida cristã. Nós não conseguimos enxergar isso na nossa vida. A respeito da soberania divina. Eu gosto sempre de tratar a respeito da soberania divina. Uma fase da minha vida, eu não entendia a respeito da soberania divina. E para mim olhar para o tema da mensagem, o comportamento humano e a dádiva divina, eu tenho que entender a soberania divina. Eu tenho que observar a soberania divina na minha vida. O que acontece na nossa vida, seja de bom, ou muitas vezes seja ruim, a soberania divina sempre está presente. Sempre. Sempre. Quando nós entendemos isso, vivemos, eu vou usar esse termo aqui com muita propriedade, vivemos uma vida de paz. De paz. Se eu não tenho o que comer hoje, o meu contentamento está em Deus. Se eu não tenho emprego hoje, o meu contentamento tem que estar em Deus. Se eu não estou bem de saúde hoje, meu contentamento tem que estar em Deus. Porque Ele é soberano. Nada acontece nessa terra sem que seja a soberania divina. E olha só que Tiago vai dizer aos irmãos, convidando-os para algo extremamente importante, algo que nós temos que estar atento também. Ele diz, não vos enganeis. Talvez aqui os irmãos estavam buscando resposta em coisas fora, que é o que acontece muitas vezes com a gente. Às vezes nós vamos buscar resposta de situações, até do nosso comportamento humano, em coisas distantes de Deus, fora de Deus. Esquecemos de ver para as Sagradas Escrituras. Eu desafio você, como ele me desafiou uma vez, de olhar para as Sagradas Escrituras, escrever e dizer assim, qual é o tema da vida que não tem nas Sagradas Escrituras? Eu desafio você a fazer isso. Qualquer tema, qualquer situação da vida,
Faça essa pergunta e procure se você vai achar ou não na Sagrada Escritura. Depois você compartilha comigo. E aí tem esse tema aqui da soberania divina. E o Tiago vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o atributo de Deus presente aí na soberania. Deus muda a opinião dele a respeito de mim e de você? Não. O atributo dele, imutável. A imutabilidade de Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Não muda. E aí o convite de Tiago é: irmão, não vos enganeis a respeito disso. E a segunda verdade é essa: Deus é soberano. Deus é soberano. E me conceberá as dádivas divinas a partir da minha fidelidade. Se o texto está dizendo, orientando aos irmãos lá, e nós temos o privilégio de ouvir hoje, não vos enganeis. Toda dom vem lá do alto, do Pai das luzes, ao qual é perfeito. Não vos enganeis com isso. Ele é soberano. Ele considerará a nós essa dádiva divina, o dom, que também podemos classificar como um presente. Ele é soberano. E aí encerramos o texto de pelo menos 3 expressões aqui fantásticas, a qual eu e você com certeza diariamente devemos pensar. Primeiro, ele diz: segundo o querer dele. Ele nos dá essas boas dádivas, o dom, pois o quê? Segundo o seu querer. Por que ele nos dá isso? É a pergunta que nós devemos fazer, dentro da soberania dele, dessa segunda verdade. Ele nos dá isso porque ele nos gerou. Muitas vezes esse conceito, né? Foi o papai e a mamãe que nos gerou, sim, mas pela vontade soberana de Deus. Ele nos gerou no quê? Pela palavra da verdade. Alguns estudadores vão dizer que nos gerou pela palavra do Evangelho. Deus nos deu vida. Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui hoje, ouvindo essa exposição, olhando para essas duas verdades e entendendo que assim, a nossa condição humana hoje, ela nos afasta, ela cega a nossa visão da dádiva divina. E o convite nosso, diário, para nós diário é: observe o presente de Deus, observe a dádiva divina na sua vida. E entenda essa segunda verdade. Deus é soberano. Ele dá a nós a dádiva divina do dom, realmente do presente, a partir do momento da nossa fidelidade. Podemos concluir dizendo que assim, que não devemos nos enganar, nos iludir com as questões que o mundo oferece para nós. Tem muitas coisas que são extremamente atrativas. Tem muitas coisas a quais nós lutamos diariamente. E aí o que cabe a nós é colocar em prática, olhar para o nosso comportamento humano hoje e dizer assim: isso tem me afastado de enxergar as dádivas divinas? Esse é o questionamento que nós devemos fazer. E a segunda reflexão, o segundo questionamento que devemos fazer é: o quanto eu entendo a soberania de Deus? O texto me diz aqui que toda dádiva vem do alto. Ele dá a você. Como nós vimos domingo passado, se nós queremos sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a cada um
liberadamente. Não tem ali tem que fazer um pagamento, não tem que fazer uma penitência, não tem que cumprir todo um ritual. Não! É de graça. Assim como a nossa salvação é uma dádiva de Deus, assim como a nossa vida cristã é uma dádiva de Deus, a única ação que nós temos que ter é: seja fiel. Seja fiel a Deus. Nós vamos passar daqui a pouco para a celebração da ceia. Seja fiel no seu coração no momento da participação. E meu convite para você hoje é: faça uma autoanálise da sua vida para participar dos elementos. Mas não faça aquela autoanálise assim de autocomiseração, não, né? E dizendo: hoje eu não posso porque eu fiz isso. Peça perdão a Deus. Derrame-se diante de Deus nesse momento, entendendo que a nossa condição humana hoje não permite que nós enxerguemos a dádiva de Deus. E entendendo também que a soberania de Deus nos dá esse presente, do dom, nos dá o presente realmente de olharmos para a ceia, trazemos à memória a salvação, Cristo Jesus, o sacrifício na cruz. Nos traz à memória quem nós somos hoje. E vou mais um pouquinho além. Quem nós queremos ser ao sair daqui hoje ou durante essa semana? Aproveitando o Dia das Mães, uma mãe melhor? Uma mãe mais sábia, tanto com os filhos como com o marido? Um pai melhor? Um chefe melhor? Um funcionário melhor? Um filho, nós temos as crianças aqui. Um filho melhor? Olha quantas ações que nós temos que exercer na vida cristã. Amém? Deus abençoe cada um de nós, nos dê o privilégio, a oportunidade de a cada dia olharmos para a nossa condição humana e a dádiva divina, para que possamos viver cada dia melhor para você mesmo, para quem está do seu lado, para o conjunto todo, para Deus. Amém? Vamos orar e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que Tu nos concedes, Senhor, nesta manhã, e podemos, Senhor, olhar para textos bíblicos como esse e entender, Senhor, que o nosso comportamento humano, muitas vezes, Senhor, nos afastam, não nos fazem enxergar a Tua dádiva divina, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a cada dia também a entendermos a Tua soberania. Entendemos que tudo o que acontece provém de Ti, mas que devemos, Senhor, observar, nos atentarmos, Senhor, às boas dádivas e principalmente sermos fiéis a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Nos dá, Senhor, durante essa semana esclarecimento ainda mais através do Teu Espírito Santo do nosso comportamento humano e da dádiva divina. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos como igreja, no nome de Jesus. Amém.